prazer estar aqui trazendo a palavra do Senhor, ainda mais o melhor mês do ano, a saber, março. E o melhor dia é o 11, não sei se vocês sabem, né? Mas é o melhor dia. E é muito engraçado, quem me conhece sabe que eu não gosto de comemorar aniversário com festa. Não gosto. Porque eu sou tímida. Pode parecer que não, mas eu sou. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu aniversário. Muito mesmo. E até vamos dizer assim, uma cultura que eu aprendi lá na casa da tia. Titiara. Quem não sabe o que é titiara, né, Lívia, tá, gente? Tem gente que não sabe, eu estou falando, achando que todo mundo está sabendo. Que é sair para comer. Então, eu sempre pego, chamo ali meus irmãos, vamos para um lugar bom. E aí é legal, eu estava pensando sobre isso ontem, porque quanto tempo que eu demorei para entender o que é ceia, sabia? Eu fui batizada, eu ceiava todo mês, e eu demorei para entender. Gente, o que é isso? Por que o pessoal fica tão emocionado? Assim, eu li os versículos, eu sabia ali, 1 Coríntios, tarará, fazer isso em memória de mim, mas eu sabia que tinha algo que eu não tinha entendido ainda. E aí ontem eu estava pensando sobre isso, porque era ceia, e aí eu estava pensando no meu aniversário. E da mesma forma que eu, num momento especial para comemorar a minha vida, para celebrar a minha vida, porque aniversário é isso, né? Você está celebrando a sua vida. Pode ser que você esteja mais velho também, né? Mas celebrar a sua vida, vamos pensar nisso. Eu vou lá e chamo pessoas muito importantes para mim, para comer junto comigo. E compartilhar um alimento junto comigo para comemorar a minha vida. E qual a diferença disso aqui? A ceia é o Senhor nos chamando, nos convidando para sentar na mesa com Ele, para comemorar algo muito importante. Que hoje eu e você temos vida. Através do corpo e do sangue de Jesus. Isso é a ceia. E se hoje nós vamos ceiar aqui, é para sentar junto com Ele e comemorar isso. Amém? E sabia? Nesse processo de aprender sobre tudo isso, quando a gente batiza, não é que a gente vai já saber tudo, né? A gente vai num processo de conhecimento. Se você ler as cartas de Paulo, ele sempre falava que vocês cresçam em conhecimento de Jesus. O conhecimento de Jesus é algo que é repetido várias vezes na Bíblia. E se você ler João, capítulo 17, versículo 3, resume o que é a nossa vida aqui na eternidade. Que é o quê? A vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo. Vocês colocaram aí? Olha aí. E a Cristo a quem enviastes. E como que eu conheço a Deus? Conhecendo a Cristo. Amém? Por isso hoje não faz sentido eu não falar de outra coisa se não for Jesus. Quem nos leva a conhecer Jesus é o Espírito Santo. A palavra vai dizer que o Espírito Santo está aqui para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele explica, do pecado porque não me conhecem, não vem a mim a Cristo, e ele revela a Cristo. Mas sabia que uma coisa que eu aprendi e eu vejo cada dia mais, o Espírito Santo está aí, a obra é dele, ele que faz a obra em nós, mas a gente não é marionete. Eu não sou uma marionete de Deus, que ele fala, tchá, mexe o braço, tchá, mexe a perna. Não sou. Eu preciso cooperar com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para me direcionar, para me guiar, para me falar qual é o caminho certo, para revelar Jesus para mim, porque essa é a vida eterna. Mas cabe a mim deixar Ele fazer, cooperar com o Espírito. E se a vida eterna é conhecer Jesus, e quem vai me revelar Jesus é o Espírito, como eu posso cooperar com o Espírito? A primeira coisa e a mais importante é ler sobre Jesus, não é? Se eu preciso conhecer Jesus e a minha vida eterna é isso, e a vida eterna já começou aqui na terra, não é? Eu já morri para a carne, batizei, já começou a vida eterna. Então eu preciso cooperar com o Espírito.
E a gente acha que é coisas muito espirituais, às vezes até é, né? Porque às vezes é tão difícil ler a Bíblia, né? Parece que é uma resistência ali, meu Deus do céu. A gente passa por isso até hoje, gente. Pelo amor de Deus, né? Quem não passa isso? Acha que os pastores não passam, né? Ah, eu não quero ler a Bíblia, não é? Quem quer ler a Bíblia todos os dias? Morrendo de amor, vou ler a Bíblia! Às vezes a gente vai assim, mas é raro. Eu preciso cooperar com o Espírito para conhecer Jesus. Então, hoje, eu quero fazer um resumo da história de Jesus. Para a gente entrar em uma história específica. Quem tiver com a Bíblia de papel, é mais legal ainda, que vocês vão poder acompanhar comigo, o livro de Mateus. A história de Jesus é contada principalmente, toda a Bíblia é sobre Jesus, né? Mas em 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um conta do seu jeitinho, com um propósito específico. E Mateus, ele era um dos discípulos. Vocês sabiam que não eram os 4 que eram discípulos, só 2? Mateus e João. Lucas não era discípulo. E você aprendeu, né? E Marcos também não. Ele estava junto ali, mas ele não era um dos 12. Mas aí, Mateus, que estava ali próximo, ele era um publicano, cobrador de impostos, né? Mal visto pela sociedade judaica que estava ali. E ele teve um propósito de escrever o Evangelho. Ele escreveu o Evangelho, acredita-se, para os judeus. Ele queria mostrar para o judeu que Cristo era o Messias. Era o Filho de Deus, era aquele que havia de vir, que estava falando desde lá, dos profetas, do antepassado. Esse era o propósito dele. E, se a gente observar, eu já li Mateus algumas vezes, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. A ordem como é apresentada, os milagres, a história, tem um propósito. Tanto é que Marcos é apresentado em outra ordem. E Lucas é apresentado em outra ordem. Mas se a gente for ver, a ordem de Mateus é uma coisa louca. É muito, né? A Bíblia, tem hora que eu fico assim. Eu não fico quando eu vou começar a ler. Mas quando eu leio, eu fico, meu Deus, isso aqui é demais. E aí, em Mateus capítulo 1, começa a falar da genealogia de Jesus. Impressionante. Deus gosta de números. 14, depois mais 14, né? Depois, eu não quero entrar nessa parte. Mas, vamos falar desde que Jesus nasceu. E aí tem aquele quiz que a gente sempre faz com os jovens, né? Quiz bíblico, vamos ver quem ganha. O Mateus sempre ganha. Ganha até de mim, né, Mateus? Cadê ele? Onde que Jesus nasceu? Nazaré ou Belém? Quem sabe? Pastora não vale falar. E aí? Isso aí. Então, Jesus foi lá e nasceu em Belém, certo? E, depois de um tempo, tinha um rei lá chamado Herodes. A gente lê Herodes na Bíblia, existem vários Herodes, tá? Porque esse povo tinha uma mania, eu não sei que mania é essa, né? Pastor Josmar. Quem é o filho do Josmar? Juan e Mateus. Só que eles não faziam assim. Eles faziam assim, eu sou Josmar, o nome do meu filho é Josmar, o nome do meu outro filho é Josmar, o nome do meu outro filho é Josmar. Aí a gente que vai ler a Bíblia não entende quem é o Josmar que está falando. Só de Herodes tinha uns 4. O Herodes, que aí teve o filho Herodes, aí teve o outro filho Herodes, aí teve o filho Herodes. Aí você vai pensar, meu Deus, se eu ler na Bíblia, Herodes quis matar Jesus, e lá no final ele também mandou matar os outros. Que esse cara aí que vive 1 milhão de anos, né? Não, são os filhos dele. E aí Herodes, ele era indigno ali na genealogia, e ele ouviu falar pelos magos que Jesus ia nascer. E aí o que ele fez? Como assim um rei digno vai nascer? Bora matar. Só que, meu filho, quem serve ao Senhor, pode vir rei, pode vir tudo, pode vir o que quiser, o Senhor sempre vai trazer um livramento. E aí, o que o Senhor fez? Nem que ele traga um anjo, ele pode fazer. Ele trouxe um anjo para José e falou, foge, vai lá para o Egito. E aí, realmente, José pegou Jesus e Maria e fugiu para o Egito. Aí, quando o querido morreu, o Herodes, o anjo apareceu novamente e falou, volta. Morreu já, passou, pode voltar. E aí, beleza. Só que aí tinha o outro Herodes, que era o outro filho. José ficou com medo. Aí ele falou, não, eu vou para Nazaré. E aí lá Jesus viveu em Nazaré. Por isso que fala Jesus de Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Amém? Porque Davi também nasceu em Belém, olha que profético.
A Bíblia é sensacional. E aí depois tem vários anos de Jesus. E aí ele vai para o Rio Jordão. Lá tinha um cara chamado João Batista. E Jesus é batizado. E depois que ele é batizado, que o Espírito Santo desce sobre ele, que a identidade de filho de Deus vem sobre ele mais forte, porque vem uma voz dos céus e fala: este é meu filho amado, de quem eu me agrado. Jesus vai para o deserto. E lá no deserto ele passa 40 dias. Depois que Jesus passou 40 dias no deserto, ele voltou para Nazaré? Às vezes, para a gente começar algo, a gente tem que se mudar, não é? A gente tem que mudar, não é? Jesus, ele foi para Galileia. Igual Abraão, ele deixou seus pais, seus parentelos, e foi lá para Galileia. Lá numa cidade mais conhecida como Cafarnaum. E lá Jesus começou o ministério dele. Primeiro, ele chamou os discípulos. Chamou lá Simão Pedro, que estava lá pescando, junto com seu irmãozinho. Depois chamou João, junto com Tiago. E eles deixaram tudo também para seguir Jesus. E aí Jesus começou o ministério dele. Eu resumi para vocês, não foi tanto resumo, né? Mas eu resumi para vocês até o capítulo 4 de Mateus. Quem tiver com a Bíblia aí vai ver. Que conta a história de Jesus e conta como ele passou tudo isso e chamou os discípulos, foi tentado chamar os discípulos. O capítulo 5, pode olhar aí, 6 e 7, é Jesus começando o ministério dele. E qual é a primeira coisa que ele faz? Não é curar, não é batizar, não são os milagres. Não que tivesse, desculpa, obrigada. Não que tivesse um problema nisso. A primeira coisa que ele faz é ensinar. E aqui, se você quer agradar a Deus, porque a palavra diz que sabe de quem é o reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, se você quer fazer a vontade do seu Pai, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. E eu vou te falar uma coisa, você vai gastar a sua vida inteira tentando cumprir o que está escrito aqui. Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, é o resumo que Jesus faz. Ele realmente pega a lei, pega tudo ali, faz um resumo. Ó, isso aqui. Um resumo de tudo. E ele começa a ensinar. Quem não conhece Mateus capítulo 5? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois receberão a terra como herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Começamos o resumo de como tem que ser a vida do crente. Só que ele continua. E aí ele vai chegar e falar assim, sabe vocês? Ontem eu estava conversando com o Juan, né? Eu falei, já parou para pensar? Quando é que o Senhor fala que nós somos sal da terra e luz do mundo? Eu fiquei meio... Não é quando o povo já tem um espírito. Não é quando o povo já está ali, orando, pregando. Eles nem sabiam que era Jesus direito, e ele começou a falar que vocês são sal da terra e luz do mundo. Amém, por isso, né? E aí, vamos continuar, vocês estão acompanhando comigo? Estamos lá no capítulo 5, eu estou fazendo um resumão, porque a gente tem que aprender quem é Jesus. Depois que ele fala isso, ele começa a falar do homicídio. Ele fala, sabe a lei? Fala, não matarás. Mas eu digo para vocês, quem se irá contra o seu irmão, já vai ter esse juízo. Quem mais? Essa me pegou, viu? Quem chamar o irmão de Raca, que significa louco, ou tolo, e quem chamar o irmão de louco, também tem um perigo de ir para o inferno. Fala exatamente desse jeito. Aí eu chamo a galera de doido toda hora, eu tenho que parar. Tá vendo? A gente vai ficar a vida inteira tentando cumprir isso aqui, mas o Espírito Santo nos ajuda. Depois ele falou sobre não matarás, ele fala sobre o divórcio. A gente aprendeu aqui.
A galera falou, a lei manda que eu tenho que só dar uma carta para dizer que está divorciado. Eu não. Eu digo que você não pode divorciar se não for por imoralidade sexual. O que mais ele ensina? Juramentos. Não é para você jurar. Você vai jurar pelos céus? Se o céu é o lugar do trono de Deus? Você vai jurar pela terra? Se a terra é o estrado dos pés do Senhor? Você vai jurar pela sua cabeça se você não consegue transformar um cabelo branco em preto, um preto em branco? Que poder você tem para jurar? Seja seu sim, sim, seu não, não. Olha que lindo Jesus, ele começa o ministério dele ensinando tudo isso. Depois, ele fala o seguinte, deixa eu ver onde eu parei. Vingança. A lei diz olho por olho, dente por dente. Eu digo, se o seu irmão bater na sua cara, dá outra cara para ele. Eita! Aí, o Matheus sai para provar. Eles vão começar, junta todo mundo assim. Todo mundo, até os macumbeiros, todo mundo. Para nossa satisfação de casa, não é desse jeito, não é desse jeito. No 3.0. Quem tem TDAH nem não está entendendo nada, não é assim? É desse jeito. Só que se a gente for parar para ler essa oração ensina a gente a orar mais profundo. Olha só, Pai nosso que estás no céu, a primeira coisa que eu faço é reconhecer Deus. Eu não vou chegar orando, ai Senhor. Não, eu reconheço Deus. Porque se você não reconhece Deus, está orando para a parede. Né? Pai nosso que estás no céu, eu reconheço a tua presença. Santificado seja o vosso nome, tu és adorado, tu és santo, tu és digno de honra, tu és digno de glória. Eu reconheço o poder de Deus, eu reconheço quem Ele é. Venha a nós o teu reino. Antes de orar por mim, eu oro pelo reino. Porque é mais importante que os meus problemas pessoais é o reino de Deus, porque eu sou um embaixador do reino. Essa tem que ser a minha maior preocupação. Então, Senhor, que venha o teu avivamento, que venha o teu espírito sobre a terra, que o Senhor derrame o teu espírito sobre o Brasil, que o Senhor derrame o teu espírito nas igrejas, que o Senhor limpe as igrejas, que o Senhor traga a luz do que está nas trevas. Essa tem que ser a nossa oração. Depois, que seja feita a tua vontade. Não importa a minha vontade. Eu posso até falar a minha vontade, mas não pode ser acima da sua. Jesus falou o que ele queria, mas não pode ser acima da sua. Amém? Depois, assim na terra como no céu, que a adoração dos céus seja a nossa adoração. Que a presença do Senhor no céu seja como na terra. Jesus não veio trazer as coisas do céu para a terra? E eu não sou a semelhança de Jesus? Que seja feita na terra como é nos céus. Depois, orar pelas necessidades. Dá-nos nosso pão de cada dia. É uma frase só. Aí sabe o que ele ora depois? Perdoa as nossas dívidas. Arrependimento. Como que você ora sem se arrepender? Arrependimento. Eu, Pai Nosso, reconheço o Senhor. Santificado, adoro a Ele. Venha o teu reino, eu oro pelo reino, que é a minha maior preocupação.
Seja feita a tua vontade, que é mais importante que qualquer outra coisa. Assim na terra como no céu, que a sintonia do céu seja da terra. Dá-me o pão de cada dia. E outra, a gente pode até falar pão como a palavra, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Perdoa os nossos pecados, arrependimento. Arrependimento é o estilo de vida do crente. Não nos deixe cair em tentação, santidade. Eu tenho que buscar ser santo. E às vezes, não tem problema a gente orar com as nossas preocupações, não tem problema não. Mas essa é a oração de quem está com sintonia nos céus. Amém? A gente podia falar muito tempo sobre a oração do Pai Nosso, mas vamos continuar. E aí, depois disso, ele ensina sobre o jejum. Ele ensinou sobre oração, ele ensinou sobre o jejum. E depois ele fala sobre os seus tesouros. Ele começa a falar de dinheiro. Não ajunte tesouros na terra, onde a traça consome, mas ajunte tesouros no céu. Olha o que Jesus está fazendo. É proposital. Ele começa o ministério dele ensinando tudo isso de forma proposital. Porque se eu for começar curando, fazendo milagre, taranã, eu vou achar que é o quê? Eu vou achar que é, sei lá, mandinga, sei lá o que é aquilo ali. Não. Tudo isso vem desse homem aqui. Esse homem aqui. Primeiro ele se revela. Depois ele traz o poder. Aí, depois disso, ele fala sobre as preocupações da vida. Por que você vai se preocupar com o que comer? Se as aves do céu, elas não plantam e mesmo assim elas se alimentam. Por que você vai se preocupar com o que vestir? Se os lírios do campo, nem Salomão, no seu tempo de glória, se vestiu como eu os visto. Se preocupe com o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. Depois ele fala sobre julgar o próximo. E aqui é um julgar de condenar, não um julgar de avaliar. E ele vai falar o seguinte: o peso que você julgar, você será julgado. A medida que você usar para julgar aquela pessoa será a medida que você será julgado. E depois ele vai ensinar mais um pouquinho sobre oração. Ele ensinou como orar. Agora ele ensinou que você tem que orar bastante. E ele trouxe a certeza de que ele aparecerá. Peça e será dado. Busque e você achará. Bata na porta e ela será aberta. Se vocês que são homens maus sabem dar boas coisas aos filhos, ainda mais o Pai de vocês que está no céu dará boas coisas àqueles que pedirem. Tudo isso Jesus está lá no monte ensinando. A gente lê em 5 dias, né? Que a gente lê um versículo por dia às vezes. A gente lê um mês, Mateus, mas Jesus está falando ali, ó. Corre. Ele está ensinando tudo isso para as pessoas. E depois ele fala: se eu fosse vocês, entrava pela porta estreita. Porque tem a porta larga, muitos passarão na porta larga, mas entra na porta estreita. Depois ele vai ensinar o que o pastor estava falando aqui, falsos profetas. Sabe quando a gente vê falsos profetas? Por que a gente se surpreende? Por que a gente se surpreende? Sabe quem se surpreende? Quem não lê a Bíblia. Porque já estava escrito. E aí Jesus falou, cuidado com os falsos profetas. Ele não mandaria tomar cuidado com uma coisa que não viria. Então viria, vai vir. A Bíblia é atual. E aí ele ensina a gente a como avaliar. As pessoas se frustram com a igreja quando encontram um falso profeta. Quando recebem uma profetada. A culpa é sua, que não avaliou, que não teve relacionamento. E aqui ele fala, você vai avaliar uma árvore pelos frutos. Fruto não é dom. Você não vai avaliar uma árvore pelo dom. Você vai avaliar uma árvore pelo fruto. Uma árvore mal não dá frutos bons. Jesus está ensinando para mim e para você. Depois, ele termina, e eu acho isso lindo, o final do capítulo 7. O que eu quero trazer para vocês é como a Bíblia, ela não é um versículo aleatório que eu vou ler, é uma história que está ocorrendo. E quando você lê essa história, faz mais sentido ainda. Mateus ensinou a história de Jesus, falou como ele começou o ministério dele em Cafarnaum, depois falou sobre o ensino dele no monte. E aí depois que ele ensina tudo isso, que a gente fez um resumo, ele fala assim, se quiser colocar, eu não vou ler não, mas 24, eu vou ler 5 que eu coloquei aqui, 24, 7, 24.
7, 24. Eu falei tudo isso para vocês, mas aqui tem um ponto crucial. Quem ouviu tudo isso e praticou, e tenta colocar em prática, é como o homem prudente, que constrói a sua casa pela rocha. Vem vento, vem tempestade, vem inimigo, vem lá, como é que é o nome daquela chapeuzinho vermelho? Vem lobo, mas não cai a casa. Mas você que está aqui no monte ouvindo tudo isso também, você que está aqui junto comigo, no monte, escutando tudo isso, que está escutando isso aqui e não pratica, ai, coitado, é como um homem insensato, que constrói a sua casa na areia. Vem, ó, um ventinho assim, ó, e aí ele fala o seguinte, e foi grande a sua queda. E aí o último versículo, ai, como eu amo isso aqui. Eita Deus, olha a hora. Estou na página metade ainda. Vamos acelerar. E o último versículo, que ele fala, depois de ele explicar tudo isso, lá fala o seguinte. Quando, 28, bebê. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Então, a primeira coisa que Jesus provou, e que Mateus provou aqui em Mateus. É isso mesmo, Mateus provou aqui em Mateus. Jesus tinha autoridade na palavra. Essa é a primeira característica de Jesus. Eu coloquei 7, mas os outros vão ser mais rápido. Amém? Jesus sabia a palavra. E aí, se você depois ele desce do monte. Ensinou tudo isso, ele vai descer do monte. E aí vai começar as maravilhas, os milagres. Então, a primeira coisa que acontece é que Jesus cura um leproso. Desceu do monte, beirou na beira do monte, chegou o leproso. Jesus foi lá e curou. Depois disso, vem um centurião, um homem romano, que tinha um servo que estava doente. Jesus foi lá e curou o servo. Ele nem viu o servo. Ele nem viu o cara. Ele nem viu. Está doente. O centurião mostrou a fé dele. Por conta da sua fé, ele é curado. Porque ele fala assim, com uma só palavra que o Senhor disser, ele vai ser curado. E realmente foi assim mesmo. Uma só palavra. Então, a segunda coisa que Jesus fez foi mostrar, primeiro ele mostrou sua autoridade na palavra. Depois ele mostrou a sua autoridade sobre as doenças. E aí o mais legal, ele foi lá jantar na casa de Pedro. A sogra de Pedro estava doente. Tá, continuando aqui, ó, é o próximo. Aí sabe o que aconteceu? Jesus foi lá, curou a sogra de Pedro. Aí a galera foi lá, né? Ih, tá curando? Vamos levar todo mundo que está doente. Todo mundo demoniado. A palavra diz que Jesus curou todos. Todos. Jesus mostrou sua autoridade sobre as doenças. Depois, Jesus pegou um barquinho e foi ali no Mar da Galileia. E chegou lá numa cidade chamada Gadarena. Lá, tinha umas pessoas que não era muito... O povo tinha muito medo. Eles não eram coisa pouca, não. Não era um demôniozinho, não. Eram vários. Ninguém conseguia segurar. Na hora que Jesus chegou, até o diabo prova quem é Deus. Até o diabo mostra quem é Jesus. Sabe o que o demoniado falou para ele na hora que Jesus chegou lá? Que queres conosco, filho de Deus? Está lá, 8, versículo 29. Que queres conosco, que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? O diabo sabe o que vai acontecer com ele. E aí, o que Jesus fez? Aí os demônios ficaram preocupados. Não tira a gente, não. Eles gostam, né, de ter um lugar. Não tira a gente, não. Manda a gente pro porco. E aí Jesus foi lá e mandou os demônios tudo pro porco. O porco não aconteceu nada, porque caiu no precipício. Então, Jesus mostrou sua autoridade na palavra. Sua autoridade sobre as doenças e sua autoridade sobre os demônios. Amém? Depois, vamos voltar com o barco. Vamos voltar com o barco? Então, todo mundo no barco. Veio uma tempestade. E aí, começou aquele negócio lá. O povo vindo para lá, o povo indo para cá. Jesus estava como? Vocês já sabem, dormindo. E aí, o povo, Jesus, olha aqui, a gente vai morrer. A gente vai morrer, nos salva. O que ele falou? Vento, fica quieto aí. O que aconteceu com o vento? Ficou quieto, né?
Jesus mostrou sua autoridade na palavra, sua autoridade sobre as doenças, sua autoridade sobre as trevas e sua autoridade sobre a natureza. Jesus tem autoridade sobre a natureza. E tudo isso é uma sequência de Mateus mostrando. Depois, quando ele voltou, tem amigo que é como irmão, a palavra diz isso. Tinha um paralítico numa maca. E ele tinha uns 4 amigos, amigo de verdade, ele sabia que é amigo mesmo, que foram lá e levaram esse paralítico para Jesus. E aí, quando chegaram lá, Jesus falou, Jesus não falou, cura, levanta, Jesus não falou isso. Jesus falou assim, os seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus até ajudaram o cara, né? Como assim, que autoridade você tem para perdoar pecado? Aí Jesus falou, para provar que eu posso perdoar pecado? Cara, levanta aí. Né? Então, Jesus mostrou sua autoridade na palavra. Eu estou ressaltando para a gente gravar, tá? Que a gente vai falar de Jesus aqui agora, daqui a pouco, né? Precisa saber quem é Jesus, né? Jesus mostrou sua autoridade na palavra. Sua autoridade sobre as doenças. Sua autoridade sobre as trevas. Sua autoridade sobre as naturezas. E a sua autoridade e poder para poder perdoar os pecados. Amém? E agora eu quero ler o texto, que é o texto principal. Que a gente vai ler rapidão. Será? Está lá em Mateus, realmente. Mateus, capítulo 8. Mas eu quero ler em Marcos. Porque Marcos fala mais detalhado essa história. Põe aí Marcos 5, 21. Eu vou ler igual a galera ora lá no futebol. Para nós, Gustavo, vai ser bem rapidinho, tá? Quando Jesus voltou do barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor dele, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou aos seus pés e implorou insistentemente, a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Jesus estava ensinando sobre jejum na sinagoga. Aí a filhinha de Jairo estava morrendo. Ele foi lá, falou com Jesus, porque ele sabia que Jesus era. Jesus foi imediatamente, levantou e falou, vou contigo. Só que aí a galera amava Jesus, né, gente? É o poder dele. Sei lá o que a galera amava ali, né? Acho que era o poder dele. Todo mundo estava ali ao redor de Jesus. E olha o que fala. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Imagina, comprimindo. Black Friday no shopping, todo mundo ali, ó, comprimindo Jesus. Próximo. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob cuidados de vários médicos e gastaram tudo que possuía. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curado daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que tinha saído o poder dele. Virou para a multidão e perguntou, quem me tocou? Quem tocou no meu manto? Próximo. Os seus discípulos responderam, Jesus, o povo está aqui te comprimindo, está aqui te apertando. Você está de brincadeira para me perguntar quem foi que te tocou, né? É uma palhaçada isso aqui, né? Eu falaria a mesma coisa. Próximo. Jesus, porém, continuou. Jesus não dá bola para gente que não entende das coisas. Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Jesus era focado, né? A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aí, a gente estava lendo uma história, né? Qual era a história? Era de Jairo, não é? Aí, apareceu a mulher aqui do nada. Vamos voltar para a história? Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram, a sua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia. Jesus ignora que... Né?
Jesus ignorou a notícia e disse a Jairo, líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus estava um alvoroço, o povo chorando, lamentando, para passar. Ah, tu é? Então entrou e disse, por que todo esse alvoroço? A criança não está morta, ela só está dormindo. Ela estava morta, gente, mas né, dormir, vocês estão entendendo, igual Lázaro, está dormindo, estava morto. Todos começaram a rir dele. Olha aí. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os seus discípulos. Quem? Jairo, a mulher dele, Pedro, Tiago e João. Entrou onde estava a criança. Tomando pela mão, disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se. 12 anos de novo? A Bíblia é engraçada, né? Olha só. 12 anos. A menina estava sofrendo. Não é aleatório, gente. A menina tinha 12 anos. Sabia que a idade que já podia casar? As meninas? Não tinha um bar mitzvah para o homem? Para a menina tinha o bat mitzvah, sei lá, não sei falar. Mas é isso aí, bate, tipo Batman, entendeu? Bate. Era uma idade importante, é isso que eu quero dizer para vocês. Levantou-se e começou a andar, todos ficaram admirados. Última. Ele deu ordem expressa para que ninguém dissesse nada a ninguém. Até parece, né? Um povo fofoqueiro conta tudo. E mandou que desse à menina alguma coisa para comer. Amém? Aqui a gente tem a mulher do fluxo de sangue. E aí, o último texto que eu vou ler com vocês é lá em Levíticos. Capítulo 15, versículo 25. Tá. Levítico, tá lá, Levítico. Quando uma mulher, isso aqui é a lei. O quê? A lei ainda estava ali, a galera ainda acreditava nisso, né? Ainda seguia isso, os fariseus. O que a lei falava sobre essa mulher aqui, ó? Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, aquela mulher era quantos dias? 12 anos, multiplica aí. Por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura, enquanto este durar, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama na qual ela se deitar, imagina isso. Toda cama que aquela mulher se deitar estava impura. Toda. Ficará impura. Como acontece, pode passar. Olha só. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Presta atenção que eu quero que você entenda. O que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue? Quem tocar na mulher vai ficar o quê? Impuro. Passa. 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 Mantenha. Os israelitas. Jesus era o quê? O que era Jesus? Mantenha os israelitas separados dessa mulher. Separado dessas coisas. Para que não morram por contaminar com a sua impureza o meu tabernáculo. Que tinha mais santo que Jesus? Imagina tocar na mulher impura. Isso é forte? Essa mulher não tinha só uma doença. Não era só uma menstruação que não parava. Ela era impura. E o pior, não era só ela. No que ela tocasse, também ficava impuro. Aqui tem o primeiro ensinamento dessa história. A minha e a sua impureza, isso é muito real, tá? Tradução, o meu e o seu pecado não prejudica só a mim. A minha e a sua impureza não prejudica só a mim, prejudica a todos que estão ao meu redor. Deus fala, muda isso. Você não muda, prejudica a igreja. Principalmente se você tem um ministério. Deus fala, para de falar assim. Você não para, prejudica as pessoas ao seu redor. E outra, você pode fazer até outra pessoa pecar.
Deus fala, mude as suas vestes. Você não muda, tá aqui na igreja, você faz outras pessoas pecarem. A minha impureza deixa os outros impuros também. Primeiro entendimento, né? Mas, diferente de muitos nós, ou parecido com muitos de nós, essa mulher ela não queria estar assim. Tem gente que se acomoda com seu pecado. Essa mulher ela não queria estar assim. Ela fez de tudo. Ela deu seu tempo, ela deu seu dinheiro, ela deu tudo. Foi nos médicos e só piorava. Sempre que ela tentava, com a força do braço dela, tirar as impurezas dela, só piorava. Mal ela sabia que ela só precisava de um toque. Às vezes a gente luta tanto contra alguns pecados que a gente não quer. Às vezes a gente precisa de um toque em Jesus. Amém? Segundo ensinamento, essa mulher foi ousada. Ela foi muito ousada. Imagina se ela tivesse tocado num fariseu. E Jesus era visto como mestre. As pessoas não viam Jesus naquela época como nós vemos uma pessoa diferente. Ele era visto como um mestre, porque ele sabia as leis, ele sabia tudo. E essa mulher estava acostumada com os fariseus, com os mestres da lei, não era? Imagina que os fariseus, ela tocando no fariseu, o que ia acontecer com essa mulher? Ela deixando eles impuros, logo eles que queriam ser os santarrões. O que ia acontecer? Mas ela foi ousada. Ela tocou em Jesus, porque ela tinha fé. Se eu apenas tocar em seu manto, ficarei curada. Não é? E aqui tem um outro ensinamento. A fé envolve risco. A fé envolve risco. Às vezes Deus te manda obedecer algo. E quando Deus te manda obedecer algo, vários riscos vão aparecer. Obediência também precisa de fé, porque eu saber que Deus tem o melhor. Vários riscos vão estar ao meu redor, mas nada disso tem que ser maior. É a sua cura, é a sua purificação. A fé envolve risco. Segunda coisa, essa mulher foi ousada em tocar em Jesus, né? O que aconteceu quando ela tocou em Jesus? Mulher, o que você está fazendo aqui me tocando? Foi isso? Jesus não tem problema com as nossas impurezas. Jesus não tem problema com as nossas impurezas. Ele não fica impuro quando a gente toca nele. Ele nos purifica. Jesus não tem problema com minha impureza, o meu pecado. Mas se eu tocar nele e estar com ele, ele me purifica. Eu não vou voltar para a igreja só quando eu estiver puro. Ei, não vai. Essa mulher tentou tudo. 12 anos e não deu certo. Mas quando ela foi ousada e tocou em Jesus, ela ficou pura. Não tenha medo de tocar nele. Nem no sangue dele que nos purifica, amém? Terceiro ensinamento. A fé precisa de uma ação. Se eu apenas tocar nele, ficarei curada. E se eu não tocar? Qual é a minha ação? Eu preciso fazer. Lembra que eu coopero com o Espírito? O que depende de mim, o Senhor tem a cura, mas eu tenho que tocar. A fé precisa de uma ação. Quarto ensinamento. Testemunha. Tudo que o Senhor faz, as bênçãos que Ele te dá. Os livramentos, as curas. Essa mulher morreu, gente. Cadê essa mulher aqui? Ela morreu. Acredito que não foi de hemorragia, mas ela já morreu. Para que Jesus curou essa mulher? Tudo que o Senhor faz na nossa vida é um propósito, glorificar a Deus. Se não fosse, Ele deixaria a mulher lá. Eu vou salvar a filha de Jairo, que é outra que está precisando. Ele parou para exaltar o que Deus fez. Eu preciso reconhecer o que Deus fez, não é só para eu curar. Olha, quantas pessoas Deus não abençoa e sai dos caminhos do Senhor, qual é o sentido dessa bênção? Será que é bênção mesmo? Ou será que não é? Porque se as bênçãos servem para glorificar o nome do Senhor, amém?
Quinto ensinamento. Esse é forte. Versículo 34. Ah, tá, saiu. Mateus 9, 34. Mateus 9, 34. Olha o que Jesus falou para ela. Isso, nessa época, é um escândalo. Ih, eu coloquei o errado. Ah, não é porque é Marcos. Marcos 5. Eu falei, é Marcos, desculpa. É porque está em Mateus também, mas é Marcos 5. Marcos 5, 34. Filha, a sua fé te curou. Filha, mais do que nos curar. Olha isso. Mais do que nos curar. Jesus veio para restaurar a nossa identidade como filho. Por trás de todo milagre, toda cura, toda bênção, toda revelação, toda profecia, tem uma coisa só, que é te lembrar que você é filho. Jesus tem autoridade com a palavra. Jesus tem autoridade com as doenças. Jesus tem autoridade com as trevas. Jesus tem autoridade com a natureza. Quem lembra o quarto? Eu esqueci. Jesus. Eu coloquei aqui o resumo. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Não é? Olha só. Palavra, doença, trevas, natureza, perdoar pecado. E sexto, Jesus tem autoridade para nos dar paternidade. Para nos lembrar que nós somos filhos de Deus. Para isso que foi, por que Jesus parou? Filha, ela era impura. E como assim ela é filha agora? Ei, ela era pecadora. Ela contaminava os outros. E como assim agora ela é filha? Glória a Deus por Jesus. Amém? É aí, pensa um pouquinho comigo. Pensa um pouquinho comigo. Imagina, eu quero que você imagine, se coloque na dor, né? A Bíblia manda chorar com os que choram, não manda? Que linda essa história, né? Uau! Curou a mulher que está lá há 12 anos. Cadê Jairo? Gente, cadê Jairo? Voltou. E eu acho que parou já tem tempo, né? Amém. Cadê Jairo? Eu não sou mãe, mas eu tenho a minha irmã ali, né? E tenho uma filhinha, minha baby. Imagina se fosse a Lia, meu Deus do céu. Jesus, a minha filhinha está morrendo. Imagina Jairo assistindo isso. Meu Deus, esse cara, eu fico pensando no lugar dele. Jesus, pelo amor de Deus, a minha filhinha. Aí Jesus está lá, parou de ensinar sobre jejum. Está lá, está indo lá atrás da casa de Jairo. Está sendo comprimido. Se eu fosse Jairo, sai, povo. Deixa ele ir, pelo amor de Deus. Aí o que Jesus faz? Quem me tocou? Aí os discípulos, ajuda Jairo, né? Os discípulos estão ajudando. Senhor, pelo amor de Deus, como assim que te tocou? Como assim que te tocou? Olha aqui o povo te comprimido. E Jesus ignorou. Jesus começou a olhar. Quem me tocou? E eu imagino, né? Essa mulher, a gente leu aqui, ela estava tremendo de medo. Claro que ela estava tremendo de medo. Ela poderia ser apedrejada. Ela estava com medo. Será que ela não demorou para falar, né? E Jairo lá. Caladinho. A Bíblia não fala que ele não fala nada. Pode ter falado, mas a Bíblia não fala, então não sei. E aí, Jesus foi lá, curou a mulher, sei lá quanto tempo durou isso, sei lá, falou que era filha, glória a Deus. E Jairo. Aí a Bíblia fala o seguinte, eu não pus Marcos, olha o que a Bíblia fala o seguinte, enquanto Jesus ainda estava falando, veio os caras falar para Jairo o seguinte, para de incomodar o mestre, a filha estava morrendo, sua filha já morreu. O
que aconteceria se você fosse Jairo? Eita, Deus. Já pensou nisso? Primeira coisa que nós temos que aprender aqui. Se Jesus, ele falou, se Jesus, ele começou uma história, se Jesus, ele falou com você, alguma vez na sua vida, Jesus se levantou por causa da filha de Jairo. E não foi por causa da filha, foi por causa da fé de Jairo, não é? Se Jesus se levantou, ele pode passar, para todo lugar, pode parar, pode não sei o quê, ele vai terminar o que ele começou. A menina pode morrer, pode estar lá 5 dias morrendo, ele vai terminar o que ele começou. Só que a gente, crente, o que acontece? Olha só, Jesus se importa com a mulher impura. E eu, líder da sinagoga, minha filha morreu. Jesus não quer saber de mim, não. Sabe, o Senhor, ó, o tanto de crente sendo abençoado aqui, e eu aqui sofrendo. Jesus não quer saber de mim, não. Quando Deus não faz o nosso tempo, o que a gente faz? Vaza. E aí, a culpa é de quem que a menina morreu? É de Jesus. Ou então é da mulher. Por que ele foi parar? Ou então é do povo que estava comprimido. Não é de nada, é só de Deus. Não tem nada a ver com a minha falta de espera. Quem não é assim? Quando Jesus não faz no seu tempo, a culpa é dele que não fez. Será que Jairo pensou assim? Não sei. Mas será que a gente não pensaria? Será que a gente não pensaria? Jesus não liga para os meus problemas. Ele está vendo a menina morrendo lá, ele está sabendo lá, ele não liga, ele não quer saber de mim. E se você fosse Jairo, você ficaria feliz pela moça? Você ficaria feliz pela moça? Ou você se votaria contra Deus? Quantos não largam Deus porque Ele não faz? Porque Ele não faz. Às vezes, Deus quer fazer algo mais surpreendente. Às vezes, Deus quer fazer algo mais surpreendente. Não é? Até quando eu tenho que crer? Até quando Jairo teve que crer? Até quando? Não tem até quando. Até Deus fazer. Se Jesus começou, Ele vai terminar. 7º ensinamento e último. Versículo 37. Jesus não deixou ninguém segui-lo. Estava uma multidão. Ninguém pôde entrar lá. Apenas Pedro, Tiago, João. Aí pula para o 40. Todos começaram a rir dele. O povo ri mesmo do sobrenatural. Ri mesmo. Só que a gente tem que ser igual Jesus. Ignora. Imagina se Jesus parasse porque o povo estava rindo dele, né? Imagina, a gente faz isso, sabia? Imagina o que aconteceu com a menina. Imagina, a gente não ia ter essa história na Bíblia. Imagina, né? Não ia ter essa pregação de hoje. Se Jesus parasse. Meu Deus. Ele, porém, ordenou que saísse. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos. Quer ver sobrenatural? Você quer ver sobrenatural? Todo mundo entrou no quarto? Quem que entrou no quarto para ver o milagre? Pai e mãe, aqueles que tinham relacionamento. Pedro, Tiago e João, aqueles que tinham intimidade. Você quer ver milagre? Relacionamento e intimidade. É para quem tem isso. André não entrou. Judas não entrou. Quem sabe o nome dos discípulos aí? Não é? Ei, quem entrou? Quem entrou? Pedro, Tiago e João. Quem viu lá Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Quem tem intimidade? Quer ver o sobrenatural? Intimidade com Jesus. Pai e mãe, relacionamento com Jesus.
Só esses viram a menina levantando. Eu quero entrar nesse quarto, eu não sei vocês. Continua aí. Tomando ela pela mão, disse, Talita cumi. Que significa, menina, eu ordeno a você que se levante. Jesus tem autoridade na palavra. Jesus tem autoridade sobre as doenças. Jesus tem autoridade sobre as trevas. Jesus tem autoridade sobre a natureza. Jesus tem poder para perdoar os pecados. Jesus tem poder para nos dar a paternidade. E último, 7, porque é o número da perfeição, né? Jesus tem poder sobre a morte. Ei, Jesus tem poder sobre a morte. Amém, que essa menina esperou um pouquinho e morreu. Porque a gente aprendeu que Jesus tem poder sobre a morte. E se eu e você estamos aqui para ceiar, é para lembrar que Jesus tem poder sobre a nossa morte. Eu e você éramos essa menina aqui. Death, morte, acabou. Mas Jesus tem poder sobre a morte. Ah, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. A mulher do fluxo de sangue era impura. Ela foi lá e tocou Jesus. Mas sabe o que é mais impuro que uma mulher sangrando? É um cadáver. Mais impuro do que uma mulher ali com fluxos era um cadáver. Sansão não podia tocar nem no bicho morto, porque ele era nazireu. Não pode, não pode. A mulher, ela foi lá, Jesus não teve escolha. Ela foi lá e tocou Jesus. Mas o cadáver, Jesus escolheu tocar no impuro. Não foi o impuro que tocou nele. Não foi o morto que tocou nele. Jesus escolheu ir nas impurezas. Jesus escolheu vir na nossa impureza, na nossa morte, para mostrar para nós que há vida. Ah, Jesus! E sabe o pior, ou o melhor, vamos falar do melhor? Gálatas 3:13. Ele não só escolheu tocar nas impurezas, mas ele se tornou maldição em nosso lugar. Cadê? Ele é estagiário. Não é o Mateus, é o Bernardo, é o ex. Ei, Gálatas. Jesus não só escolheu tocar nas nossas impurezas, mas olha o que fala ali no final. Ele se tornou maldição no nosso lugar. Ah, maldito aquele que for pendurado no madeiro. O santo, o puro, o sem pecado se tornou maldição no meu e no seu lugar para tirar as nossas impurezas e nos dar vida. Sabe por que a gente vive a vida, às vezes, igual? A gente não tem ânimo de ir para a igreja. A gente não consegue nem cantar para o Senhor. Sabe por quê? Às vezes nossos problemas, a gente está aqui no louvor, às vezes nossos problemas é muito maior do que cantar para Deus. Sabe por quê? Porque eu não entendi isso aqui. É porque eu não entendi isso aqui. Porque quando você entende que você estava ali morta, a sua vida ia acabar de começar, tinha 12 anos. Você estava ali morta e Jesus foi lá e escolheu tocar na sua impureza para te dar vida. Meu filho, você pula, sobe nas paredes, você grita, você faz sei lá o quê, entendeu? É o reteté. Você, não importa, você chora, você se ajoelha, porque Jesus morreu no seu lugar. Ah, mas o problema de tal. Quem que é maior que isso? Ah, mas a pessoinha lá tal. E é maior que isso? Ei, mas estão rindo de mim. Rindo de Jesus também? Mas me maltrataram, cuspiram na cara de Jesus também. Eita Deus. Ó morte, onde está a sua vitória? O povo acha que é uma música, né? Mas está na Bíblia, tá? 1 Coríntios. Para finalizar. Eu detesto passar da hora. Mas, né? A gente vai comer. Versículo 43.
Marcos 5. A menina acabou de ser ressuscitada. Jesus poderia ter ido embora. Tchau! Vou embora, vou fazer outra coisa ali, sei lá. Olha o que ele falou. Ele deu ordens expressas para que não disserem nada a ninguém. E mandou que desse à menina alguma coisa para comer. Olha isso aqui. Gente, a menina estava morta. O que aconteceu? Ressuscitou. Só que se ela não for alimentada, ela vai acontecer o que com ela? Vai morrer de novo. Você está entendendo o que isso significa para mim e para você? Eu fui no acampamento. Glória a Deus, aleluia. Jesus quase apareceu para mim aqui, ó, na minha frente. Eu quase levitei assim, da presença de Deus. Jesus, você estava morto, né? Foi no acampamento, você estava morto, não estava? Aí o que aconteceu? Jesus foi lá, ó, curou o povo, foi lá, entrou com os íntimos dele lá no quarto que você estava morta, falou, Talita, cumi, levanta. O que ele está falando aqui? Quer continuar viva? Se alimenta. Quer continuar viva? Se alimenta. O que é a ceia? Se não é o relembrar o que Jesus fez. Se não é o relembrar o que Jesus fez por mim. Por isso que esse é o culto mais importante. Você não tem que faltar nenhum culto. Se tiver que culto de madrugada, você tem que vir. Né? Se tiver culto, sei lá, 4 da manhã é para vir. Porque minha vida é o quê? Se não é o reino. A minha vida é o quê? Se não é o reino. O que é mais importante? Claro, né? Suas obrigações, você não vai também fazer um mal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu já dei muita desculpa para faltar culto, então eu tenho propriedade para falar isso para vocês. Deus me converteu. Mas eu preciso relembrar de Jesus. Eu preciso me alimentar. Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra, senão eu morro. Jesus, ele não só ressuscitou e saiu dali. Ele falou, deem algo de comer para essa menina. E nós vamos fazer isso aqui hoje, amém? Vamos ficar de pé? Cadê o Bernardo? Taca aí, só para o povo se concentrar mais. Bora ver quem é bom de memória. Feche seus olhos. Vamos focar nisso. Jesus tem um poder na palavra. Jesus tem o poder sobre as doenças. Jesus tem autoridade e é maior que as trevas. Jesus tem autoridade sobre a natureza e os poderes. E qualquer coisa que a natureza quiser fazer, Jesus tem. Jesus tem autoridade para perdoar os pecados. Jesus é o Filho de Deus. E ele veio para nos levar à paternidade e falar, filha, a sua fé te curou. Esse curou também pode ser traduzido por salvou. E o último, Jesus tem autoridade sobre a morte. Feche seus olhos. Amém, Senhor. Obrigada, Deus. Porque hoje nós estamos aqui nos alimentando. Nós estamos aqui, Pai, dizendo, nós queremos continuar vivos. Nós queremos, Pai, estar junto contigo, Deus. Nós não queremos só ali ressuscitar como aquela menina, mas nós queremos gastar a nossa vida com o Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor tanto nos amou que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Em Romanos, capítulo 8, versículo 32, fala o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio Filho, aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas?
Oh, Senhor, todas as outras coisas o Senhor já nos garante. O Senhor já nos deu. Mas hoje nós queremos te conhecer mais a Cristo, conhecer mais o teu mistério, que é o Senhor Jesus. Pai, obrigada que no nosso coração haja gratidão transbordante, Deus, pelo aquilo que o Senhor fez. Oh, Senhor, a nossa oração é que a gente nunca esqueça de Cristo. Quantas vezes nós esquecemos dele nos nossos dias? Quantas vezes nós vivemos como se... Oh, meu Deus. Quantas vezes nós vivemos, Pai, a nossa vida normal. E nós esquecemos o que Jesus fez por nós. Não podemos. Espírito Santo, nos ajude. Espírito Santo, todos os dias, nos lembre de Jesus. Nos lembre quem nós somos e o que Ele fez. Ele se tornou maldito em nosso lugar. Ele suportou todos os nossos pecados. Obrigada por isso, Deus. Que nenhuma atitude minha, que nenhuma atitude nossa mostre ingratidão a isso. Que o ego, o orgulho, não ocupe o lugar da cruz. Que as obras não ocupem o lugar da cruz. Que superstições, atos proféticos, não ocupem o lugar da cruz. Que a solidariedade, ajudar os outros, não ocupe o lugar da cruz. Que o conhecimento bíblico, o saber, a eloquência, não ocupe o lugar da cruz. Que eu estar aqui vindo à igreja como uma boa crente, estar me vestindo como uma boa crente, não ocupe o lugar da cruz. Que essa seja a nossa razão, que essa seja a nossa motivação, que esse seja nosso respirar, nosso caminhar, nosso propósito, Deus. Nos leva a te conhecer mais. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.